Bom, agora a nossa reunião está sendo gravada. Boa noite a todo mundo. A professora Beth hoje não está participando, porque ela tinha um compromisso aqui da EAD, né, da faculdade. Então eu vou trabalhar na aula de vocês, com vocês hoje. Na próxima semana ela está aqui e aí nós vamos iniciar a nossa unidade número 4, tá? E aí então, para falar sobre alguns conceitos, algumas coisas a respeito da cultura, do ensino à distância, de tudo isso daí. Mas enquanto isso a gente vai trabalhando ainda com os projetos, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar na tela para vocês já o projeto da Tatiane, que é o projeto de horta medicinal, e a gente vai fazer alguns comentários sobre ele, algumas coisas que precisam ser ajustadas, e aí, então o grupo da Tatiane aí, Tatiana, Tailene, Michele, já vão fazendo as anotações para depois vocês fazerem as correções, tá? Cada grupo vai enviar um único trabalho dela, tá? Não precisa cada um do grupo enviar um. Cada grupo vai enviar uma vez só o trabalho, tá? Então vamos lá. Esse grupo está trabalhando com horta medicinal, identificação, pedagogia, Polo Japorã, turma de 2015. Aí os participantes, tem 18 pessoas nessa turma aí, tá? Linha do projeto, uma horta medicinal. Carga horária, então vocês precisam pensar como é que vai ficar a distribuição do tempo, né? Elaborar o cronograma disso tudo aí, tá? Quanto tempo vocês vão demorar para fazer pesquisa, porque já que vocês vão trabalhar com uma horta medicinal, vocês precisam pesquisar que tipo de ervas, que tipo de plantas que vocês vão precisar ter nessa horta. A gente sabe, a grosso modo, alguns, por exemplo, alecrim, hortelã, quebra-pedra, espinheira santa. O que mais, pessoal, que a gente tem aí? Erva Santa Maria, todas essas coisas aí. Então, vocês precisam começar a pesquisar. Vocês dizem um pouco ali na frente, vamos avançar um pouquinho dentro do projeto deles, motivar, valorizar e implantar dentro das comunidades os remédios naturais conhecidos como plantas medicinais, através de orientação de pessoas que conhecem essas plantas, né? Pode ser também através da pesquisa. Então, vamos pesquisar quais plantas são tidas como medicinais. Onde é que a gente vai conseguir muda disso? Onde é que a gente consegue semente disso? Ou se a gente vai buscar a orientação com as pessoas que já conhecem essas plantas, a gente também tem que fazer uma pesquisa de campo. Buscar essas pessoas que têm esse conhecimento, né? Para poder identificar quais são essas plantas para a gente poder ter na horta. Então vocês têm que pensar no tempo de pesquisa que vocês vão gastar, dentro do item 5 aí, carga horária, né? Quanto tempo que vocês vão gastar depois preparando as covas, ou quanto tempo vocês vão gastar preparando os canteiros, quanto tempo depois vocês vão gastar fazendo semeadura, fazendo plantio, fazendo esses acompanhamentos todos, tá? O resto do pessoal consegue enxergar o projeto que está na tela? É só a Gislaine que não enxerga? A Débora enxerga, Célia enxerga, Dircele também consegue enxergar. Quem não está enxergando, tenta atualizar, tá? A tela de vocês, ou sai rapidinho e entra de novo, que às vezes alguma coisa do computador de vocês que não está lendo, tá bom? Então, vamos lá. Precisa fazer o planejamento de tempo, tá? Vocês vão ter 60 horas, o projeto de vocês vai ter 60 horas, então vocês precisam distribuir todas as fases do projeto dentro dessas 60 horas, tá? Período de realização.
Eu conversei com a professora Beth, mas a gente não tem certinho ainda quando começa e quando termina o primeiro semestre de 2015. Então, vamos estabelecer assim, ó, a partir de 15 de fevereiro de 2016, tá? O início da realização aí. Então, 15 de fevereiro de 2016 e o final do projeto, vamos pôr para o comecinho de junho, tá? Porque aí depois, então, vai ter que finalizar esses projetos, a execução disso tudo, passar as informações, como que aconteceu, como não aconteceu, quais foram os resultados, para a gente poder, então, lá no próximo semestre, poder dar as notas. Então, vamos colocar a partir de 15 de fevereiro, vamos colocar até dia 10 de junho, tá? Vamos tentar desenvolver os projetos no semestre que vem dentro desse período. Anotado, pessoal? Vocês estão fazendo as anotações aí? Principalmente esse pessoal do grupo aí, ó. Tranquilo. Então vamos lá. Público-alvo. Esse projeto, essa turma com esse projeto quer atingir os acadêmicos, a comunidade e a liderança indígena. Tá? Acho que está bem o público, está bem determinado. Pegou praticamente todo mundo aí da aldeia. Ok. Agora, para alcançar todo esse público, a gente precisa pensar onde é que a gente vai implantar essa horta com ervas medicinais, com plantas medicinais. Tem que ser num lugar que todos tenham acesso, né? Senão as pessoas acabam o público-alvo que vocês estão pensando, acaba não tendo acesso depois a essas plantas medicinais. Beleza? Objetivos desse projeto: motivar, valorizar e implantar dentro das comunidades, não os remédios naturais, mas a utilização de remédios naturais, né? Também conhecido como plantas naturais. Uma outra coisa que vocês podem colocar também como objetivo é manter viva a cultura, né? Da utilização dos remédios naturais. A gente tem uma cultura que nem minha avó usava, minha mãe usava, em casa eu uso, né? Algumas coisas que a gente tem conhecimento, que servem para alguns remédios que a gente conhece. Então, também manter esse conhecimento, tá? A gente só tem que tomar muito cuidado, assim, ó. Uma coisa é a gente desenvolver o projeto de uma horta medicinal e a gente ter lá essas plantas tidas como medicinais. Agora, uma outra coisa é a gente saber como é que se faz o preparo e para que se utiliza cada uma dessas ervas ou cada uma dessas plantas medicinais, tá? Porque assim, ó, eu sei que hortelã é bom para fazer um chá, para uma gripe, etc e tal. Chá de limão com alho é bom para gripe, mas quanto de alho eu ponho? Quanta água eu ponho? Quanto limão eu ponho? Né? Então, como é que eu preparo? Eu vou ferver, eu só vou fazer uma infusão, né? O que é infusão? Eu esquentar a água, ela chegar praticamente a 90 graus centígrados, eu desligo, né? Jogo aquela água em cima das ervas e deixo ali para que aquela água quente, então, absorva as propriedades medicinais da planta. Então, a gente precisa saber quanto eu uso e como que eu preparo, tá? Mas, assim, isso pode não estar diretamente dentro do projeto de vocês. Vocês podem fazer um projeto no seguinte sentido: identificar dentro da comunidade as pessoas que conhecem quais são as plantas medicinais que a gente normalmente usa, para que serve e a gente ter lá na nossa horta. Agora, como é que se prepara isso? Depois, então, é um outro conhecimento que não precisa estar dentro diretamente da horta medicinal. Tá bem? Quando vocês dizem aqui, ó, através de orientações que conhecem essas plantas, vamos tirar essa frase aqui, ó, e vamos colocá-la lá na metodologia, tá? Porque já é o modo como eu vou fazer o meu projeto.
Como é que eu vou descobrir quais são as plantas medicinais? Através de orientação de quem conhece já essas plantas. Vamos tirar essa frase daí, tá? Estou com a mãozinha bem aqui em cima, ó, essa frase vamos tirar. E vamos trazer aqui, ó, para metodologia. De que forma eu vou fazer isso? Que método que eu vou utilizar? Eu vou buscar as pessoas mais velhas da minha comunidade, que têm esse conhecimento, e vou buscar essas informações. Tá? Tranquilo então, pessoal, com esse parágrafo, com essa frase aqui, ó. Sim? Beleza. Justificativa. Fazer refletir sobre a importância de se valorizar a biodiversidade e o conhecimento de remédios naturais nas comunidades indígenas. Vamos redigir de uma forma um pouquinho melhor, a coisa está meio confusa aí, a gente usou muitos chavões, né? Vamos tentar dar uma redação mais simples e que atenda melhor o que a gente quer dizer, né? O que a gente quer? A gente quer, na verdade, aí duas coisas. Valorizar as plantas que a gente tem no Brasil, as plantas medicinais, e o conhecimento que existe dentro das comunidades indígenas. Tá? Então vamos simplificar, vamos dar uma outra redação nesse pedacinho aqui, para que ele fique mais simples e a gente possa entender com mais tranquilidade. Então, dentro disso que eu falei, né, de manter o conhecimento, vocês fizeram um complemento aqui, ó, além de manter os conhecimentos adquiridos por outras gerações. Então já está dentro dessa primeira frase ali. Então, vamos tentar unir isso daí. Tá? A proposta visa possibilitar o cultivo dessas plantas no espaço onde a comunidade tem acesso. Foi o que eu falei para vocês antes. Precisamos pensar um lugar onde a comunidade tem acesso para ir poder colher essas plantas. Tá? Estimulando a utilização das plantas medicinais, né, pela população e do seu cultivo. Tá ok? Alguma dúvida aí quanto à justificativa? Vou repetir, Gisele. Ó, essa primeira frase aqui, ó, vocês estão tentando duas coisas aí, ó. Uma é valorizar a biodiversidade que a gente tem, quer dizer, todas as plantas que a gente tem, que são medicinais, que são brasileiras, que a gente conhece, tá? E refletir e manter esse conhecimento que as comunidades indígenas, que as pessoas têm sobre as plantas. E aí vocês vêm aqui na frente, ó, e repetem isso de novo, tá? Então todo esse pedaço, ó, daqui para cá, daqui para trás, vamos fazer uma nova redação mais simples e abordando essas duas temáticas, tá? O aproveitamento, a valorização da biodiversidade que a gente tem e o aproveitamento, a valorização e a manutenção do conhecimento que as comunidades, que as pessoas têm. Ok? Mais alguma dúvida quanto a esse item 9? Vou passar para o item 10, então, que é metodologia. Tá? Conhecer a localização do espaço para a implantação da horta. Isso daqui não é metodologia. Tá? Isso daqui a gente precisa definir lá no início do nosso projeto. Onde é que a gente vai instalar essa horta. Tá? A gente precisa pensar nessa condição. Onde que a gente vai instalar a horta? Técnicas de cultivo, sim, vão fazer parte da metodologia. A gente precisa aprender a cultivar. Então, que método de cultivo eu vou utilizar? Tá? Como que eu faço manuseio de mudas? Como que eu faço semeadura? Tá? Como que eu monto uma horta? Como que precisa ser a irrigação disso tudo? Então, essa metodologia eu preciso pensar. Tá? Essas condições eu preciso pensar. Dúvida, pessoal, quanto a isso daí? Você está escrevendo alguma coisa? Vamos aguardar um pouquinho.
Isso mesmo, Gisele, é como eu vou desenvolver, tá? Onde eu vou desenvolver já é uma outra questão. Como é que eu vou fazer isso? Quais técnicas eu vou aplicar? Né? Eu domino essas técnicas? Se eu não domino, onde é que eu vou aprender essas técnicas? Tá? Eu sei manusear as ferramentas, eu sei fazer plantio, eu sei fazer replantio. Então, essas coisas aí a gente precisa desenvolver dentro da metodologia. Tranquilo? Ok, vamos lá. Cronograma de execução não é só essa questão, nós vamos fazer todas as terças no período vespertino, tá? É assim, olha, dia tal a dia tal, a gente vai fazer as pesquisas, tá? Nós vamos conversar com as pessoas mais velhas aqui da aldeia, que já têm o conhecimento, quais são as plantas medicinais utilizadas, a gente vai buscar informação em livros, em bibliografia. A próxima etapa vai ser aprender, pesquisar sobre como que se faz um canteiro, como que se faz uma cova, como que faz o plantio, quantos dias eu vou gastar nisso, quais dias que eu vou fazer isso daí. Aí depois, quando é que eu vou preparar os canteiros, né, propriamente dito, em que datas, em quantos dias eu vou precisar gastar para preparar esses canteiros, depois do plantio, tá? Cronograma, quando eu falo de crono, eu falo de tempo. E quando eu falo o grama, eu falo como eu vou desenvolver o tempo, tá? Então vocês precisam pensar todas as fases, todas as etapas e dar as datas para isso daí, elaborar os dias, tá? Agora só um alerta para vocês, ó. Não dá para fazer uma horta, mesmo sendo medicinal, só às terças-feiras, tá? A gente tem questão de irrigar, que precisa ser irrigada. Às vezes a gente precisa fazer uma muda, que não dá para esperar uma semana para fazer. Então vocês precisam pensar essas questões aí. De repente, como o grupo é um grupo grande, divide, olha, a gente vai tem que estar presente na horta pelo menos 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana. Então, na segunda-feira vai fulano, fulano, fulano. Na quarta vai outra equipe. Na sexta vai outra equipe. No domingo vai uma outra equipe. Tá? Ok? Avaliação dos resultados. Vocês, então, depois, né, do projeto, vão avaliar quais as dificuldades encontradas, alcançaram todos os objetivos que queriam, conseguiram identificar quantas plantas medicinais, das plantas medicinais que vocês conseguiram identificar, quantas vocês conseguiram colocar na horta, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, conseguimos identificar aqui junto à comunidade 50 tipos de plantas, né? Mas a gente só conseguiu muda de 30 delas, né? Então esses resultados a gente precisa também avaliar, tá? E aí aqui as referências bibliográficas, como vocês vão fazer pesquisa de campo, né? Porque vocês vão entrevistar, conversar com pessoas, então vocês podem colocar quem são as pessoas que vocês conversaram, se ela exerce aí dentro da comunidade algum papel de político, né? Algum papel administrativo dentro da comunidade, então identificar tudo isso daí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida ainda com esse projeto? Isso mesmo, Gisele, vocês podem dividir as funções entre vocês, tá? Tudo certo? Então tá, eu vou parar de compartilhar então esse projeto de vocês e vou buscar o outro projeto para a gente conversar. Só um minutinho, tá? Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode postar aí que eu já leio e a gente já conversa.
Vou abrindo mais um projeto aqui. Tatiana está perguntando até quando podemos adequar o projeto. Boa pergunta, Tatiana. Eu ia falar isso no final, mas já vou antecipar então. Eu quero que vocês façam as adequações dos projetos de vocês até segunda-feira, tá? Até domingo. Na segunda eu preciso que vocês me enviem, porque aí eu vou avaliar, né, de uma forma um pouco mais criteriosa. E aí na aula de terça-feira, a professora Beth vai participar, vai falar aí já da unidade 4, que a gente tem o conteúdo, e aí a gente já fala sobre o projeto. Porque até no final do mês, esse projeto de vocês tem que estar prontinho, avaliado, tá? Para eu já deixar pronto com a professora Beth. Então, assim, eu preciso que vocês finalizem ele até domingo, para na segunda-feira vocês me encaminharem, e na terça-feira eu já ter eles analisados para a gente poder comentar aqui na aula, tá bom? Então, assim, ó, o projeto tem que ficar pronto até domingo, segunda-feira vocês me encaminharem, para na terça-feira eu dar o retorno para vocês. Todos, tá, pessoal? Todos os projetos. Já vou deixar estipulado assim, ó. Quem não entregar o projeto até na segunda-feira, entregar depois disso, o projeto não vai valer mais 10, vai valer só até 8. Tá? Vocês têm prazos para cumprir, vocês sabem disso, né? A gente tem dado algumas chances, mas tem coisas que a gente não pode estar protelando, porque a gente tem prazos para acabar, tá? Então, quem não entregar o projeto até segunda-feira, tá? Não vai mais valer 10, vai valer só 8. Até 8, não significa que vai ganhar 8 não, vai ganhar 8 se o trabalho estiver muito bom, senão vai ganhar menos. Já não vai valer até 10 o projeto. Ok? Bom, estou com mais um projeto aberto aqui na tela, que é o de sala de leitura da Palmira e Elisângela. Palmira e Elisângela estão aí? Estão, né? Estão quietinhas aí no cantinho, né? Então, sim. Então, vamos lá. O projeto delas, pessoal, é um projeto de sala de leituras, tá? Um projeto de leitura na escola. Elas deram esse título para o projeto, sala de leitura. Identificaram ali pedagogia, turma de polo de Japurã, turma 2015. Os participantes são a Palmira e a Elisângela. Linha do projeto, leitura na escola, carga horária. Então, desenvolver essa carga horária, tá, Elisângela? Tá, Palmira? Como é que a gente vai, como é que vocês vão pensar tudo isso daí? Quanto tempo vocês vão fazer de planejamento? Em quanto tempo vocês vão buscar livros? Né? Em quanto tempo vocês vão na escola, enfim, na unidade que vocês vão desenvolver o projeto? Cada dia que vocês vão lá, vai durar quanto tempo? Depois a avaliação disso tudo, quanto tempo vocês vão gastar para avaliar? Então precisa pensar todas essas datas aí e dividir essas 60 horas dentro do projeto, ok? Período de realização, elas puseram aqui de outubro a março, então não tá, Palmira? Vamos corrigir, é de fevereiro, vamos colocar 15 de fevereiro de 2016 até 10 de junho de 2016, tá? Vamos colocar dentro desse período, porque é o período que certamente vai correr o nosso semestre aqui, e é o período também que as escolas, os centros infantis vão estar funcionando, tá? Porque vocês vão precisar das escolas e centro infantil para poder desenvolver isso daí. Por que só vai abrir segunda, de Célia? O polo só vai abrir na segunda. Pode ser enviado na segunda? Pode enviar. Quero que vocês finalizem ele no domingo, porque vocês têm que fazer isso em grupo, né? Não é um fazer e botar o nome de todo mundo, é desenvolver em grupo, e aí vocês têm até a segunda-feira para me enviar, tá bom? Vamos lá. Qual que é o público-alvo desse projeto de leitura da Palmira e da Elisângela? Público-alvo
não é educação infantil, tá? São alunos da educação infantil e das primeiras e segundas séries do ensino fundamental, tá? O público são as pessoas, né, as crianças, e não a educação infantil. Então, alunos da educação infantil e da primeira e segunda série do ensino fundamental, tá? Vamos fazer essa correção aí. E aí eu preciso também que vocês façam uma limitação, tá? De qual escola ou de quais escolas. Porque senão dá uma impressão assim de que vocês vão fazer o Brasil inteiro. Né? Então vamos limitar. De qual escola ou de quais escolas que a gente quer participar. Tá? Uma dica que eu vou deixar para vocês, pessoal, é assim: não faça as coisas muito esparramadas, pensar num monte de escola, porque vocês têm que pensar assim, ó, depende de conversar com a diretora, com a professora, com a coordenadora, de conseguir tempo lá na escola para fazer o projeto, de se deslocar até a escola, tem tudo isso daí, tá? Às vezes está carregando um monte de livrinho embaixo do braço, então pensem de repente uma única escola ou um único centro de educação infantil para vocês poderem trabalhar. Pode trabalhar com diversas séries, até pode, mas de preferência uma única escola, tá? Para tentar poupar vocês também de muito trabalho, tá? Entenderam então essa questão do público-alvo, Elisângela? Então, alunos da educação infantil e da primeira e segunda série do ensino fundamental, mas vamos pensar aqui em qual escola ou qual centro de educação infantil que a gente quer trabalhar, ok? Objetivos. O que eu quero alcançar com esse projeto? Despertar o gosto pela leitura e o hábito de ler. Dá para a gente incrementar um pouquinho mais de coisa, tá muito simplinho, né? E aí também assim, ó, despertar em quem? Né? Então, despertar nos alunos da educação infantil e da primeira e segunda séries do ensino fundamental, da escola tal ou do centro de educação tal, o hábito pela leitura, o hábito de ler, a fim de melhorar a sua alfabetização, etc, etc. Dá para a gente dar uma melhorada nisso daqui e dizer em quem que a gente quer despertar o gosto pela leitura. Ok? Vamos lá então. Justificativa. A vivência do projeto irá oportunizar aos alunos contato direto com os livros, essa forma de desvendamento do mundo baseado na literatura, que constitui um dos objetivos escolares. Tá? Vamos dar uma melhoradinha aqui também, dá para a gente colocar um pouquinho mais de justificativa em que esse projeto pode ajudar os alunos, né, em sua alfabetização, na leitura, na escrita, no desenvolvimento, tá? Dá para a gente pensar alguma coisa a mais dentro da justificativa. Metodologia, então como é que a gente vai fazer? De que forma nós vamos fazer? Vamos utilizar, para desenvolver o projeto, nós vamos utilizar fantoches de pano, né? Vamos corrigir aqui, fantoches de pano, de tecido, sacolas, data show, teatro de sombra, microsystem, jornais, revistas, gibis, etc. Só algumas coisas assim, ó. A gente sabe brincar com os fantoches? A gente sabe utilizar os fantoches? Se a gente não sabe, tem que pensar que a gente vai precisar aprender. Tá? Data show. Lá onde a gente quer desenvolver esse projeto, tem data show? Se não tem, eu tenho. Onde que eu vou conseguir? Tá? Então, se eu não tenho, não dá para eu fazer a previsão, porque eu vou ter dinheiro para comprar um. A gente tem que pensar em tudo isso daí. Teatro de sombra, mesma coisa. A gente tem o tecido, a lâmpada necessária, né, o espaço necessário para a gente poder fazer um teatro de sombra. Porque quando a gente pensa em teatro de sombra, a gente tem que pensar que a gente precisa de um ambiente escuro e uma luz para colocar contra. Então eu tenho condições de desenvolver tudo isso lá onde eu estou pensando em fazer. Tenho essas lâmpadas, tenho tecido, tá?
Senão a gente depois chega lá e não consegue fazer porque as condições não são propícias. Microsystem é a mesma coisa. A gente tem o microsystem, né, para a gente poder utilizar, a escola tem, ok? A questão de jornais, revistas, gibis, isso é fácil da gente conseguir, são materiais velhos, né, que a gente pode usar para recortes, fazer cartazes, etc. e tal. Então, esse material assim está bem acessível. Então, e aí de que forma que eu vou utilizar tudo isso? Tá? Nem jornais, revistas e gibis, eu vou utilizar para quê? Para fazer, compor murais, compor cartazes, tá? Vocês estão me dizendo aqui os materiais, mas não estão dizendo como vão utilizar. Então, metodologia, que método que eu vou utilizar, tá? A gente precisa definir melhor isso daqui. Tranquilo? Elisângela, Palmira, estão anotando? Ok. Então, cronograma. Então, aqui, ó, vocês colocaram, né? O projeto será realizado nas salas do Centro Infantil de Educação Infantil, Odina Gonçalves, e salas de aula da Escola José de Alencar. Pensem no que eu falei para vocês, de repente fazer num único lugar, por causa de distância, direção, coordenação, professor, esse tipo de coisa. Mas se para vocês ficar ok os dois ambientes, por mim também não tem problema, tá? Eu só estou levantando questões para vocês analisarem. Agora, isso daqui não vai estar dentro do cronograma, tá, gente? Isso daqui a gente precisa colocar aqui dentro do público-alvo, tá? Então, essa é a limitação que eu falei. Educação infantil, primeiro e segundo ano, aí da Escola José de Alencar e do Centro de Educação Infantil Odina Gonçalves. Cronograma é aquela questão das datas que eu falei para vocês. Quanto tempo eu vou gastar para elaborar o projeto, quanto tempo eu vou gastar para juntar material, quanto tempo eu vou gastar para ir lá na escola conversar com coordenação, com direção, quanto tempo que eu vou gastar para montar os materiais que eu vou utilizar, quantas vezes eu vou na escola trabalhar diretamente com os alunos, quantas vezes eu vou, cada vez que eu vou vai ser de quanto tempo, vai ser de 1 hora, de 50 minutos, de 30 minutos, tá? E aí fazer o cronograma, ok? Então, cronograma, pessoal, é tempo, datas, tá? No dia tal eu vou fazer isso, no dia tal eu vou fazer isso, no dia tal eu vou fazer isso daqui. Então, vocês precisam prever todas as fases do projeto de vocês, ok? Então, avaliação de resultados, para vocês que vão trabalhar com esse projeto na escola, vocês podem avaliar se o público-alvo, né, foi alcançado, como foi a reação das crianças, se gostaram, se não gostaram, se fizeram sugestões, qual o ponto de vista da direção da escola, da coordenação, dos professores, ok? Se tudo que vocês pensarem em fazer deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, o que precisaria corrigir para que se alcançasse aquele objetivo que vocês tinham, ok? Referências, então, são as referências de pesquisas, né, que vocês têm, vocês já colocaram algumas aqui, Patrícia Lopes, projeto de leitura, né? Vocês precisam depois pesquisar certinho, pessoal, como é que a gente faz referências bibliográficas, tá? A gente tem que colocar o nome do autor do livro, o nome do livro, quem é a editora, de que ano, tá? Lá na ABNT tem as normas certinhas de como a gente coloca as referências bibliográficas, ok? Para todo mundo que for usar referência bibliográfica tem que fazer conforme normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entra na internet, procura no Google lá, que isso tem facilzinho lá para vocês, ok? Então, Elisângela e Palmira, dúvida ainda no projeto de vocês? Posso passar para o próximo projeto?
Essas 60 horas é tudo, desde o início do projeto até a avaliação, tá? Bom, deixa então eu parar de compartilhar esse documento aqui. Vou buscar um outro documento para a gente também conversar. Todos enxergam aí o novo projeto, leitura no Centro de Educação Infantil José Joaquim de Brito, todos veem? Sérgio, Cirlei, teu grupo, né, Sérgio? Então vamos lá. Esse grupo tem dois acadêmicos, dois alunos, o Sérgio e a Cirlei, tá? É um grupo também de leitura em escola. E aí então carga horária. Então eles já começaram a elaborar aí a distribuição de carga horária. Reunião para discussão e elaboração do projeto, 10 horas. Planejamento, como será realizado o projeto, quais livros e materiais serão utilizados, etc. 15 horas. Realização do projeto no Centro de Educação Infantil. Aí então ele deixou em aberto quais os dias eles vão fazer, quantas horas cada dia, né? Para fazer as distribuições certinhas, avaliação do projeto após a execução, 10 horas. Eu acho que vocês estão com muito tempo aqui de avaliação do projeto, acho que não precisa de 10 horas, tá? O planejamento, dependendo se vocês vão ter que construir alguma coisa, fazer manualmente, tananã, talvez tenha que rever as 15 horas, se não, se for só juntar livros, material, esse tipo de coisa, então talvez menos tempo já seja suficiente. E aí então pensar lá no Centro de Educação Infantil depois quantas visitas vocês vão fazer, quanto tempo vai durar essas visitas, né, para poder desenvolver. Aí uma pergunta que eu tenho para vocês, o Sérgio e Silvia, é assim: o Centro de Educação Infantil funciona durante o dia. Vocês vão ter tempo durante o dia de ir lá no centro para desenvolver essas atividades? Sim? Beleza. Então vamos lá. Então é isso. Então fazer todas as previsões aqui, todo o tempo que vai ser gasto para fazer distribuição de carga horária. Tranquilo? Então, início do projeto aí em fevereiro e término em junho de 2016. Tranquilo. Acho que a gente pode só comentar aqui 15 de fevereiro e 10 de junho de 2016. Ok? Público-alvo, com o projeto, eles querem alcançar crianças da educação infantil. Então, vamos especificar melhor, limitar melhor. Então, crianças da educação infantil, da escola do Centro de Educação Infantil José Joaquim de Brito, né? Dá para fazer esse complemento aí. Se der para especificar mais, com que série, com que turma, vocês podem especificar. Se for fazer com todas as turminhas que tem ali, também podem colocar com as turmas das salas tais, tais e tais, tá? A gente deixar isso bem claro, que uma pessoa que pega o projeto de fora, só de ler, ela já precisa entender o que é
que pego. Me ouvem agora? Estão ouvindo todos? Me veem também? Ok. O projeto está na tela ainda? Vocês continuam enxergando o projeto aí? Ok, então vamos lá. Vou voltar um pouquinho. Então, público-alvo, pessoal, especificar um pouco mais, tá? De qual escola, quais as turminhas, quais as salas de aula do Centro de Educação Infantil, se é do período vespertino ou matutino, ou se é dos dois, tá? Objetivos, despertar e estimular o prazer da leitura, despertar a imaginação, curiosidade e comunicação das crianças. Ajudar nessa fase de alfabetização, lendo para elas, isso é importante porque vocês vão estar trabalhando com crianças que também ainda não leem, né? E questionando sobre leitura. Esse questionamento é importante para vocês conseguirem ver delas, né? Sentir nelas, como é que elas conseguem fazer compreensão de textos já, né? Então dá para fazer já esses parâmetros. Manuseando diferentes tipos de livros. Esse manuseando diferentes tipos de livro, a gente pode complementar também lá embaixo na metodologia, tá? De que forma a gente quer fazer isso? Manuseando livros, fazendo leituras, apresentando gravuras, tá? Então isso daqui a gente pode pôr também lá na metodologia. Tranquilo, Sérgio? Então vamos lá para a justificativa que eles escreveram. A criança adora histórias de príncipes, princesas, animais falantes, bruxas, pois tudo isso faz parte do seu mundo imaginário e de fantasia. Através da leitura ou da contação de histórias, né? Porque tem crianças aí que ainda não vai conseguir ler, a criança consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar sentimentos e emoções. A leitura de fundamental importância para o processo de alfabetização. Não vamos pensar só em leitura, tá? Vamos pensar também na contação de história, que vocês vão trabalhar com crianças que ainda não leem, né? De fundamental importância para o processo de alfabetização, pois a criança que está aprendendo a ler e escrever vale-se de imagens como representação convencional, que deve ser reforçado, pois essa prática enriquece seu aprendizado na promoção automática do letramento, sem contar que as atividades com imagens, desenhos, recortes e fotografias são envolventes para as crianças. Ok? A metodologia, vão ser confeccionados aventais, fantoches. Então, volta aqui a questionar, a gente precisa saber mexer com os fantoches, tá? Para auxiliar a leitura das histórias. Ofereceremos gêneros de leituras variados, poesia, contos, literatura infantil, com auxílio de instrumento musical. Então, pessoal, pensar que tudo isso daqui, ó, a gente tem que pensar numa literatura que seja agradável, que seja interessante para aquela faixa etária que a gente vai trabalhar, tá? Vamos pensar nessa conexão aí, a idade das crianças com os tipos de historinhas, de livrinhos, de material que a gente vai levar para utilizar. Cronograma, então, precisamos elaborar, né, Sérgio? Já estamos fazendo a programação, então, tal dia a gente vai na escola conversar né, lá na escola conversar, deixar as coisas organizadas, tais dias a gente vai começar a recolher materiais, livros, etc. Tais dias a gente vai na escola fazer a aplicação, fazer as leituras, tal dia a gente vai fazer a avaliação dos resultados, tá? Então, pensar nas datas aí, começar a estipular as datas. Como que a gente faz isso? Pega um calendário e vamos começar a pensar. A gente vai lá uma vez por semana, durante 4 semanas. Então, que dia que eu vou? Vamos marcar já, vamos pegar o calendário e vamos já pensar nas datas. Ou eu vou lá a cada 15 dias, tá? Então, tudo isso daí a gente precisa fazer com um calendário na mão. Ok? E avaliação de resultados, então, depois. Avaliar como é que foi, as dificuldades que a gente teve, se alcançou todos os objetivos, se não alcançou, quais os problemas que ocorreram, por que ocorreram,
como que a gente pode sanar tudo isso daí, sentir das crianças como que aconteceu o projeto, sentir da direção, dos professores e dos coordenadores, tá? Tudo isso faz parte dessa avaliação de resultados. Ok, pessoal? Sérgio, Cirlei, alguma dúvida? Posso ajudar ainda em alguma coisa? Tranquilo, então. Eu vou fechar, então, essa visualização aqui, vou parar esse compartilhamento desse documento. Nós temos ainda mais um projeto, pessoal, para analisar, ou já vimos todos que me mandaram? Um a gente já viu semana passada, né, que era a turma da Leila Constantinov. A gente já debateu o projeto semana passada. Aí o da Horta Medicinal, a gente já falou hoje. O projeto Sala de Leitura da Palmeira e da Elisângela. E o projeto Leitura no Centro de Educação Infantil do Sérgio e da Cirlei. Certo? Então, assim, ó, Gessiane, a tua turma que ainda não mandou o projeto, é isso? Isso mesmo. O que está faltando, Gessiane? O que pegou aí que vocês ainda não concluíram? Então tá. Então, ó, tá todo mundo, pessoal. Até domingo, vocês precisam se reunir, se encontrar, colocar no papel, desenvolver o projeto. Já tem que pensar no cronograma, colocar todas as datas, tá? Colocar todas as fases do projeto, como que vai fazer, quanto tempo vai gastar em cada fase do projeto, estabelecer então essas correções aí que eu já coloquei, de quem que é o público-alvo, quais os objetivos que a gente quer utilizar, quais as metodologias que a gente vai precisar utilizar dentro do projeto, tá? Tudo isso daí vocês têm que me mandar até segunda-feira, tudo pronto, tá? Tem que vir item por item, já tudo elaborado, tudo colocado, todas as datas previstas, todo o cronograma desenvolvido, toda a divisão de horas do projeto já pensada, tá? E aí eu vou pegar um por um, na segunda-feira à noite, vou analisar, que aí terça-feira nós temos webconferência, a professora Beth vem, vai abrir a unidade 4, vai começar a discutir a unidade 4, e aí eu passo também o resultado dos projetos, se ainda preciso fazer algum ajuste, alguma coisa, que até o final do mês esses projetos precisam estar prontos. Todo mundo entendeu isso? Sim. Todo mundo entendeu que o projeto que não for entregue até segunda-feira não vai valer mais 10, vai valer só até 8. Todos entenderam? Ok? Então é isso, pessoal. É sentar, conversar, discutir, botar no papel, elaborar, fazer as programações de cronograma, fazer as programações de fases do projeto, pensar quais são as fases para eu fazer uma horta, né? Como é que eu faço, como que eu elaboro, onde é que eu vou buscar informações, como que eu vou fazer, que é a metodologia. Tudo isso daí, então, a gente precisa estar dentro do projeto, tá? Estou tentando ajudar vocês ao máximo. Se tiverem dúvidas ainda durante a semana, vão postando lá no espaço de interação as dúvidas de vocês, as perguntas. Eu vou respondendo para a gente poder finalizar isso daí. Ok? Agradecer a participação de todo mundo. Alguém tem dúvida, alguma coisa? Quer perguntar ainda alguma coisa? Enquanto alguém escreve ali, assim, agradecer a presença de vocês na webconferência. Lembrar que vocês precisam entrar lá no ambiente, acessar o ambiente, tá?
Eu sei que trabalho em grupo, às vezes a gente se estressa porque as coisas nem sempre saem conforme a gente gostaria que saísse, mas a gente também precisa aprender a conviver, né, com as limitações do outro, com os problemas do outro, mas também tem um momento que o outro precisa entender que, olha, chegou a hora de sentar a bundinha na cadeira e fazer um projeto, tá? Até segunda-feira tem que enviar, Elisângela, tá? Ok, pessoal, posso finalizar a aula então? Boa noite então para todo mundo, uma boa semana. Semana que vem a professora Beth está aqui, nossa audioconferência vai ser na terça-feira, 7 da noite, tá? Obrigado ao pessoal do Polo, obrigado Nilda. As dúvidas então vão colocando lá no espaço de interação que eu vou respondendo para vocês, ok? A aula está sendo gravada, aí a partir de amanhã já tem o link disponível lá para quem quiser assistir novamente ou para quem não pôde participar da aula hoje, assistir depois, tá bom? Abraço pessoal, boa noite, bom retorno para casa, fiquem com Deus, tá? Abração!